Muito bem, estamos começando mais um programa do Ciclo do Campo. Eu queria agradecer você que nos escuta, você que tem acompanhado a nossa série de mensagens aqui, que tem como objetivo agregar valor para a sua atividade e tornar a pecuária leiteira e o segmento horse também, e diversos outros segmentos mais rentável, mais lucrativo, mais profissional para você que está ligado aí com a gente. Hoje a gente está recebendo aqui o Hudson, pessoal, que é o supervisor técnico da SL Agro, o Hudson que é o responsável por dar tanto o treinamento quanto o suporte técnico para o nosso time de representantes. Então o Hudson hoje está compartilhando aqui um pouco do tempo, do conhecimento dele com a gente, e vai lembrar que o Hudson é zootecnista, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, está concluindo a sua pós-graduação exatamente na área da nutrição de bovinos, e também já teve passagem por outras empresas do segmento de nutrição, e hoje tem contribuído com a SL Agro numa posição tão importante para nós, né, Hudson? Isso aí, Felipe, muito obrigado pelo convite, queria agradecer a vocês aí pela oportunidade, e vamos trocar um bate-papo aqui, né, fazer uma ideia bacana aqui. É isso aí, pessoal. A ideia é justamente a gente discutir, inclusive, né, sobre um assunto que o produtor de leite talvez não considera que ele é tão importante quanto ele realmente é, na verdade, que é o assunto de como a gente vai lidar com os minerais na dieta de bovinos, né? Exato. Muitas vezes o nosso cliente vai pensar que o que faz sentido na dieta de bovino é a silagem, é a ração, mas então quer dizer que os minerais têm um papel importante também, Hudson? Apesar de estar meio esquecido, eles são importantes? Sim, os minerais eles são importantes, né, na nutrição de bovinos. É até mesmo, como você falou, né, hoje, se a gente for pensar, a maioria dos produtores eles pensam que apenas uma silagem com a ração ali complementando a dieta, um caroço, é o suficiente para fazer essa mineralização. Mas, na verdade, se torna uma deficiência, porque as nossas forragens hoje, que nós utilizamos nas dietas dos bovinos, tanto de leite quanto corte, elas têm uma certa deficiência, né, desses minerais, e a gente precisa complementar. Então, seja ele de uma suplementação extra, fora do concentrado ou de uma ração comercial que a gente estiver utilizando ali. Entendido. Então, você que tem dúvida sobre isso, ou que não sabia da importância dos minerais na dieta de bovinos, eu te desafio a seguir com atenção aqui, acompanhando essa nossa conversa que é de alto nível. Hudson, para a gente começar, naturalmente, a gente quer entender um pouco o que são os minerais, né? A gente vai falar sobre vantagem, desvantagem, o que acontece, mas antes de tudo, né? Como é que a gente classifica os minerais? O que são realmente os minerais? Certo, então vamos lá. Os minerais, eles são classificados entre macrominerais e microminerais, né? Dentro dos macrominerais são eles o cálcio, o fósforo, né? o magnésio, cobalto. E dentro dos microminerais a gente vai ter o selênio, o ferro, o cobre, né? E as particularidades deles, né? O própria nomenclatura já fala um pouco, né? Então, macromineral são aqueles minerais que o animal ele exige uma dosagem maior durante as suas refeições, né, durante o dia. Então a gente vai categorizar eles em ingredientes ali que vão entrar dentro da dieta em gramas por quilo. E os microminerais, eles vão ser denominados já por miligramas por quilo, né, por ppm. Então são dosagens menores durante o dia e necessárias para o animal ali também. E como você falou, vai ter ali influência diretamente em produção, imunidade, né, e outros fatores também. Além disso, da nomenclatura de ser dividida em macro e microelementos, né, que são essenciais para a nutrição de bovinos, também são divididos entre minerais orgânicos e inorgânicos. Certo. Né? Isso aí que vai diferenciar quanto à sua biodisponibilidade ali, pensando na digestibilidade, né, no aproveitamento dele pelos ruminantes. E a SL Agro, nesse contexto, como ela se posiciona? Os minerais que estão presentes nos produtos são dessa classificação que você nos explicou de inorgânicos ou orgânicos? Hoje a SL é 100%, né, minerais orgânicos. E qual é a vantagem, né, se a gente for pensar do orgânico para o inorgânico, né? O orgânico, ele tem um fator que ele tem um aproveitamento maior e mais rápido pelo animal. Se a gente for considerar uma composição de minerais inorgânicos com orgânico, né, a diferença entre eles, o inorgânico, quando o animal acessa e ingere ele fica ali disperso no ambiente ruminal, né? E parte dele não vai ser absorvido, né? Ele vai ser excretado ali pelo animal. Então, o aproveitamento dele é menor em relação ao orgânico. Por quê? O orgânico, ele é associado a alguma enzima ou alguma proteína, né? Que a gente chama de quelato. Certo. Né? E esse quelato, quando ele cai associado ao mineral ali no ambiente ruminal,
Então, ele vai ter um sítio de ligação ativo específico. Então, ele caindo no ambiente ruminal, ele vai se ligar àquele sítio de absorção e vai ser absorvido mais rapidamente com aproveitamento maior. Entendi. Então, os estudos mostram aí que o mineral orgânico ele chega até 90% de aproveitamento pelo animal. Sim. Então, isso é um diferencial muito grande, onde tem respostas positivas aí, imunidade, produção de leite, taxa de prenhez, taxa de fertilidade. Então, eu estou correto em dizer que se o nosso amigo cliente estiver comparando, por exemplo, 2 rótulos de produtos diferentes, ele está ali fazendo a sua cotação, a sua análise, e a hora que ele olha ali para os minerais, ele vê que as 2 empresas, por exemplo, têm a mesma inclusão de minerais, mas uma é orgânica e a outra é inorgânico, pelo que você falou, a gente pode considerar que a que tem minerais inorgânicos, a absorção ali, por mais que tenha aquela quantidade, aquele mineral vai ser, de alguma forma, perdido no trato gastrointestinal. Sim, Felipe, isso. Ele vai ser perdido justamente por conta desse fator de não ser ligado a nenhuma enzima. Ele tem o seu sítio de ligação, ele vai ser absorvido de alguma forma, só que por ele ficar disperso ali no ambiente ruminal, procurando o seu sítio de ligação, parte dele já vai ser excretado. Então, a eficiência dele vai ser menor em relação a isso. Até as dosagens, talvez o pessoal tenha mania de comparar, de falar, a carga mineral do seu produto é menor do que a do concorrente. Mas muitas das vezes é em fator ao mineral não ser orgânico. Então, ele tem que entrar talvez com a dose maior para realmente atender a expectativa ali de absorção pelo animal, o mínimo necessário por dia. Esse aumento de dose pode até eventualmente aumentar o custo, Sim, né? De alguma forma. Entendido, Hudson. E aí, nós temos aqui pessoas que estão nos ouvindo que são aprofundadas, especializadas na pecuária de leite e na pecuária de corte. E a gente queria te ouvir sobre quais são essas aplicações da utilização de minerais, a importância da utilização de minerais para a bovinocultura de leite, para a bovinocultura de corte, quais são essas diferenças. E aí a gente pode começar falando um pouco sobre a bovinocultura de leite, né? O que uma vaca de leite bem suplementada gera? Ou talvez o contrário, né? O que faz uma vaca de leite mal suplementada apresentar, né? Enfim, quais são as realidades da presença ou não dos minerais na vaca de leite? Certo. Então vamos lá, pensando em bovinos leiteiros, o que a gente leva em consideração, né? Então, são animais de alta produção, muitas das vezes, né? E como a gente falou, a gente usa os minerais também para corrigir as dietas, né? Na deficiência devido às forragens. Sim. E o mineral ele vai ter correlação direta, por exemplo, o cálcio e fósforo, né? Existe, né, uma predominância da gente trabalhar com ele, uma relação, por exemplo, de 2:1, 1,5:1, né, na proporção dentro da dieta. Sim. E ele vai ter uma interferência ali diretamente em produção de leite, animais em pico de lactação, né, também associados ao selênio, ao cobre, que vai ter interferência em reprodução. Então, se a gente não fizer uma mineralização correta, né, provavelmente essas vacas de alta produção, elas não vão atingir o seu máximo produtivo, elas vão ter problemas, né, na reprodução, então vai diminuir taxa de prenhez, vai ter absorção embrionária. Então, é muito importante a gente levar esses animais mineralizados da forma correta. Né? Pensando em bovinos de crescimento, tem ligação direta com crescimento ósseo, crescimento de tecido. Né? Então, tem correlação também. E pensando em imunidade, né? Que é o fator principal. Né? Então, hoje a gente sofre muito aí por estresse térmico, né? Em vacas leiteiras. Então, auxilia também a diminuição ao estresse térmico. É lógico que o estresse térmico tem muita coisa além disso, mas ele também dá esse aporte aí contra o estresse térmico. Então, um animal bem mineralizado, ele tem mais resistência ao estresse térmico. Perfeito, surpreendente. Porque a gente vê assim, o mineral talvez não dá tanto valor, mas nós falamos sobre eficiência reprodutiva, falamos sobre imunidade, falamos sobre crescimento do animal jovem, falamos sobre essa performance reprodutiva, né, que está diretamente ligada, e também sobre a produção de leite. Mesmo a gente não está falando aqui de milho, soja, né, o mineral também vai contribuir para um aumento da produção de leite. Justamente. E o nosso cliente acaba tendo uma dúvida que é, se na ração já tem uma disponibilidade ali de mineral, existe mesmo a necessidade de, no bovino de leite, a gente fazer essa suplementação extra, além da ração? E como é que seria essa indicação de suplementação? Bom, Felipe, é necessário, né, por mais que tenha nos concentrados, tenha na ração, mas pela produção dos animais, muitas das vezes a gente não consegue atingir o ideal da mineralização. Então a gente precisa suplementar sim de alguma forma. Então vai ser ali um consumo de 80, 100 gramas animal ao dia que a gente espera. E tem várias formas. Né? Então a gente pode deixar à disposição num coxo acessório para esses animais procurarem
esse mineral, né? E também através da ingestão forçada. Né? Então, se a gente for pensar em fazendas de alta tecnologia, fazendas que têm animais estabulados, né, e trabalham em forma de TMR, numa dieta total, hoje, acredito que não só da minha parte, mas os outros técnicos também que estão a campo, eles têm uma preferência de trabalhar com mineral em ingestão forçada, porque você vai garantir realmente que o animal esteja ingerindo aquelas quantidades. Até mesmo porque se a gente deixa no coxo acessório, algum animal realmente ele vai lamber, ele vai procurar aquele mineral que está disposto ali, mas muitas das vezes ele não vai conseguir né, ser suplementado da forma correta. Isso aí a gente depara muito do campo. Às vezes você está num cliente, nós recomendamos o uso de mineral, ele deixa à disposição do animal e às vezes ele liga, você não está consumindo o que você me falou. Né? Então, assim, muitas das vezes a gente precisa realmente forçar esse animal a estar ingerindo, né, através da ingestão forçada. Mas até uma curiosidade nossa aqui. Para um cliente mais tecnificado, que tem um vagão, eu entendo que essa ingestão forçada se dá ali através da mistura, né? Mas essa ingestão também pode acontecer para o cliente que trata na sala de ordenha ou que ainda não tem um vagão misturador ou não é recomendado? Não, dá para trabalhar sim. Né? Então, por exemplo, como você falou, aquele cliente que trabalha com racionamento em sala de ordenha, ele pode adicionar ele via ração. Né? Então, ele vai pegar, faz uma medidinha ali que vai dar 80, 100 gramas ali, vai adicionar no coxo, que é um coxo individual, ele vai misturar ali com a mão mesmo e o animal vai garantir, né, vai ingerir aquela quantidade. Melhor do que achar que o animal, às vezes um animal predominante consome mais, o outro menos, né? E sem contar o desperdício também, né, Felipe? Às vezes fica em coxo disposto livre, acesso, então o animal às vezes ele vai na água, ele ingere água ali, vai no coxo de saleiro, aí pode acontecer de começar a empedrar, ter as perdas. E tudo é custo hoje dentro da atividade leiteira. Né? É verdade. Bom, fechando um pouco o parênteses da atividade leiteira e agora abrindo o leque para a bovinocultura de corte, né? Quando a gente fala da bovinocultura de corte, naturalmente a gente pensa num animal que vai ter uma vida mais curta, né? E que a prioridade dele ali é ganho de peso para o abate, né? Mesmo para essa categoria animal, a mineralização, ela faz diferença? Ela é importante? Sim, Felipe, ela faz. Né, como nós já pontuamos tanto no bovino de leite, né, hoje a maior parte da nossa bovinocultura de corte ela tem predominância a pasto. Né, então, se a gente for ver, as nossas pastagens elas têm a deficiência também de mineral, principalmente de fósforo, né, quando a gente fala em bovino a pasto, e eu preciso estar suplementando. Porque se eu não suplementar, eu vou ter minhas perdas. Da mesma forma que eu tenho na bovinocultura de leite, eu vou ter na de corte. Então, eu vou ter influência diretamente em ganho de peso. Então, tem estudos que mostram que o animal, com suplementar abaixo da exigência, ele tem ali uma oportunidade, né, de ganho de peso suplementado corretamente de 20% a 30% em ganho de peso e rendimento de carcaça. Lógico que não é apenas a suplementação mineral, como dita, né? É uma mineralização completa. Então, seja ela através de um proteinado ou de um concentrado ali, de uma dieta também. Então, é muito importante. Pensando em vacas de cria, né? A vaca parideira que a gente fala. Então, muito importante justamente pelas taxas reprodutivas. Né? Então, a gente diminuir a perda embrionária, ter um melhor resultado reprodutivo. Né? Com isso, nós vamos ter mais bezerro ano disponível para a gente estar comercializando. E também crescimento, na fase de crescimento ali, crescimento ósseo, de tecido, também muito importante. E também na parte de imunidade e saúde. Então, como no bovino de leite, também a gente tem as características para o bovino de corte, tem essas correlações positivas. Entendo. Bom, e quando a gente fala de mineralização, geralmente os minerais, eles são classificados praticamente pela quantidade de fósforo, né? O cliente nosso pergunta, quanto de fósforo tem o seu produto? Eu tenho um 40, eu tenho um 120. Isso ficou uma coisa quase cultural, né? Dos clientes procurarem, né, pela questão do fósforo, né? Isso é porque o fósforo tem uma grande importância? Tem algum destaque para isso? Sim. Como você falou, hoje o cliente ele vem procurar a SL e ele fala, eu quero um 60, quero um 40, quero um 80. Né? Então, o que vai determinar? Né? Vai ser de acordo com as categorias ou as fases. Né? Então, por exemplo, um 40 de fósforo. Né? É um animal que exige menos fósforo. Então, teoricamente, nós vamos trabalhar numa categoria ali de cria. Né? Um bezerro ali pós-desmama até a fase de recria. A partir de 60 de fósforo, a gente já vai começar a trabalhar num sistema de recria, os animais ali acima de 1 ano, caminhando ali talvez para uma entrada de confinamento, vai depender muito. E também
Para as vacas, né, de cria, a gente tem a opção de trabalhar com acima de 90 de fósforo, uma exigência um pouco mais alta. Sim. Porque período do ano ela vai estar lactante, né, então ela precisa produzir leite para criar o seu bezerro, e parte do ano ela vai estar gestante. Sim. Então a gente precisa suplementar da forma correta para a gente ter um bom resultado. Perfeito. Então, pelo que você explicou para a gente, não quer dizer que o mineral com mais fósforo é melhor, nem com menos é pior. Existe a necessidade de cada animal dependendo da fase produtiva que ele está. Justamente. Interessante. Bom, e aí, caminhando para o final da nossa conversa, como que a SCL Agro está posicionada em termos de produto para o cliente que quer investir na mineralização e já entendeu a importância disso, né? A gente tem produtos para todas essas fases, né? Para bovinocultura de corte, de leite, né? O que você destaca aí hoje do portfólio da SCL Agro dentro do nosso tema? Então, pensando aí dentro do nosso portfólio hoje, né, nós temos sim, né, para atender todas as categorias dentro do corte, né? Então, se a gente for pensar desde o 40 ali, um bezerro de desmama, até a vaca de cria, vamos dizer dessa forma, e também para bovinos leiteiros. Mas um ponto importante que muitas das vezes a gente fala de mineral, nós não precisamos necessariamente só falar do mineral de pronto uso, né? A mistura mineral. Sim. Então tem outras formas também. Então, se a gente tem um leque mais amplo ainda, né? Então, porque a gente vai ter essa parte mineral tanto nos proteinados, né? Proteinados de médio consumo, alto consumo, nos concentrados, né, para bovino de corte, bovino de leite, e também nas nossas rações, né, tanto para bovino de corte quanto para leite. É verdade. Então a gente consegue sim, né, atribuir aí com todo esse nicho, né, a gente tem um mercado muito amplo, a gente sabe também, mas a gente consegue atingir todas as categorias. E um grande diferencial, como nós já pontuamos, né, é a questão da gente trabalhar aí hoje 100% com a nossa linha de minerais orgânicos. Vale destacar, Hudson, você falando, eu me lembrei aqui que o ano de 2025 na SLA foi marcado pelo investimento alto numa nova fábrica de suplementos minerais, né, inclusive, que permitiu que a gente hoje tivesse a capacidade de aumentar o nosso portfólio, de atender a demanda de todos os nossos clientes, tanto para núcleo quanto para minerais, né? Ou seja, a SLA está preparada em termos de fábrica, padrão de produto, né, padrão de mistura, a acuracidade, né, ali na composição, né, para entregar a melhor qualidade para o nosso cliente. Isso mesmo, foi feito esse investimento, né, Felipe? E como você falou, né, isso vai ajudar, né, tanto no processo produtivo, né, quanto em melhor atender esses clientes. Né? Então a gente vai conseguir ter uma disponibilidade mais rápida desses produtos, né, então não vai ter tanta interferência no nosso processo ali de produção. Né? Então a gente vai conseguir trabalhar separadamente da nossa linha de produtos completos, vamos falar assim, da parte de concentrados. Com certeza. Hudson, para a gente concluir, eu queria que você deixasse então uma mensagem final aí para o nosso ouvinte sobre essa importância da mineralização, né? Qual é o seu recado final para esse cliente que talvez não entendia a importância disso, né? Mas que agora vai praticar um olhar mais atento a isso, né? Na gestão do seu rebanho. Bom, então a mensagem que eu quero deixar é como nós falamos no início, né? A mineralização ela não é menos importante, né, do que a suplementação completa, né? Seja ela do proteinado ou numa dieta total. Então é muito importante justamente pelos impactos, né, dentro da produtividade, seja ela em ganho de peso, né, ganho de carcaça ou na produção de leite. Então levem com atenção, né, esse tema para casa, né? Ouça aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco, né? Nós estamos aí para sanar qualquer dúvida e do que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Muito bom, Hudson. Muito obrigado por esse bate-papo. E vale destacar esse último ponto que o Hudson trouxe para nós, que é realmente a nossa disponibilidade para acompanhar a sua realidade e a especificidade da sua fazenda. Isso representado pelos nossos representantes, que tem o apoio técnico do Hudson, que auxilia toda a equipe nesse processo de recomendações técnicas. Então, para você que nos escuta, muito obrigado pela sua atenção e, Hudson, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, Felipe. Valeu demais. Obrigado pelo convite, pessoal.